Esther, capítulo de número 4, nós leremos todo o capítulo, meus irmãos, e assim diz a palavra do Senhor. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém ele não as aceitou. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levada a rainha. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Oremos, irmãos, mais uma vez. Deus, o teu povo está diante da tua palavra para ser instruído pelo Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que nós carecemos da tua graça, da iluminação do teu Santo Espírito, em o Senhor conceder misericórdia a nós, para que possamos de fato ouvir, não apenas com os ouvidos, mas de fato ouvir com o nosso coração e entender a tua palavra, aplicar a tua palavra em nossas vidas. Nós precisamos, ó Deus, da tua graça neste momento. É, Senhor Pai, que nós pedimos pelo nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos, nós temos visto até aqui como o livro de Esther, ele fala a respeito de um Deus que é o Deus Todo-Poderoso, que controla, que faz com que todos os acontecimentos da vida desse reino e de todos os reinos da terra sejam de fato conduzidos por Ele, mesmo quando
ele não é reconhecido como Deus. Uma característica muito importante do livro de Esther é que nós não encontramos nenhuma vez sequer o nome de Esther. Mas mesmo então, quando esse Deus não é reconhecido, esse Deus está controlando. Mais ainda, Deus é aquele que tem o controle sobre aqueles que são pecadores. E não apenas sobre o seu povo, sobre aqueles que o temem, mas Deus está governando e reinando e conduzindo até mesmo quando homens maus, homens ímpios, homens que não temem ao Senhor, estão governando, estão reinando. Deus, acima desses pecadores, Deus também reina. Por isso, Assuero, Vasti, os conselheiros do rei, mesmo com seus entendimentos embotados, eles estão fazendo a vontade do Senhor. Eles estão indo na direção de fazer aquilo que o próprio Deus determinou. Deus, então, fez com que a rainha Vasti fosse destronada, ela perdesse o seu posto de rainha e então, naquele momento, Deus mostrasse como de fato ele estava conduzindo a história daquela forma. Depois nós vimos no capítulo 2 como Deus elevou ao trono da Pérsia como rainha uma órfã judia que estava indo na direção de fazer parte do harém do rei e ali no harém do rei ser provavelmente esquecida e ser separada definitivamente daquele que era a única pessoa que estava cuidando dela, que era Mordecai. E Deus então toma essa improvável jovem para torná-la então rainha da Pérsia. E com isso, Deus está mostrando de fato a sua misericórdia, a sua graça sobre o seu povo. Mas esse Deus também, como nós vimos no capítulo 3, ele tem feito com que no plano dele não haja simplesmente momentos de exaltação, mas haja também momentos de provação, onde o próprio Deus conduz o seu povo a passar por severas provações para que esses então confiem no Senhor e não confiem em si mesmos, no seu poder, naquilo que eles podem fazer, mas eles confiem unicamente no Senhor. Nós vimos então como Deus permite que Amã, um inimigo do povo de Deus, um amalequita, um antigo inimigo do povo de Deus, se levantasse para dizer: eu aniquilarei todo o povo judeu. Mas Deus é aquele que está provando o seu povo. E aqui, finalmente, nós encontramos no capítulo 4, como Deus está conduzindo o seu povo no meio dessa provação. Talvez seja justamente aquilo que o judeu, quando recebe esse decreto, olha e vê mais uma provação da parte de Deus. Como nós vimos no capítulo 3, a esse dia que foi decretado, o selo real foi posto para que se enviasse os decretos a todas as províncias do reino, era justamente o dia em que esses judeus estavam comemorando a Páscoa. Era justamente o dia em que eles estavam dizendo: o Senhor é aquele que livrou o seu povo lá do Egito. No dia então que o povo estava sendo libertado do Egito, Deus estabeleceu dizendo: todos os anos, de geração em geração, vocês vão ensinar os filhos de vocês que Deus é aquele que livrou vocês da escravidão do Egito, libertou vocês e não permitiu que a morte entrasse na casa de vocês. E nesse dia, um dia antes da Páscoa, enquanto os pais, enquanto as famílias se reuniam, preparando o cordeiro pascal, preparando aquela alimentação, se ouve na praça de que há um decreto agora que os judeus perecerão, de que os judeus serão completamente aniquilados. O que nós vemos então no capítulo 4 é justamente a resposta do povo de Deus em tempo de calamidade, em tempo em que Deus está provando o seu povo. O que esses judeus fazem? Nós vemos então aqui esses judeus, Mordecai e Esther, buscarem a misericórdia de Deus, humilhando-se diante da presença de Deus. É isso também que nós aprenderemos, é isso que nós também devemos fazer também em tempos onde nós somos provados pelo nosso Deus. Mas nós vemos aqui então, em primeiro lugar, meus irmãos, como que Deus faz isso. Como que o povo faz isso, buscando a misericórdia de Deus. Eles fazem um lamento público. E aí começa no versículo 1 dizendo que Mordecai, quando soube tudo quanto se havia passado,
rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco de cinza e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor. Ele rasga suas vestes, ele se veste de pano de saco, joga cinzas sobre ele. Isso daqui era uma representação da mais extrema humilhação ou da mais extrema dor que alguém poderia sentir diante da calamidade ou diante da constatação do pecado. Alguns estudiosos vão mostrar de que esse comportamento era um comportamento normal que existia entre os povos daquele tempo. Quando alguém então estava extremamente humilhado ou em um luto profundo, era assim que eles faziam. Os persas estavam acostumados com isso e eles sabiam dessas coisas. Aqui então, de fato, havia um comportamento externo que estava demonstrando a profunda dor que existia no coração daqueles que se humilhavam. Por isso, essa humilhação externa, ela deveria vir acompanhada de uma disposição do coração. Porque pouco adianta nós nos humilharmos externamente, de mostrarmos para os outros lamento, mas por dentro, de fato, o coração não está quebrantado. Nosso coração, de fato, não está conectado com aquilo que nós estamos expressando eternamente. Nós vemos isso de forma clara, por exemplo, lá quando Jonas, enviado da parte de Deus, a pregar na cidade de Nínive. Os irmãos vão lembrar que Jonas não queria fazer aquilo. Ele não queria ir à cidade de Nínive pregar aos ninivitas, porque lá no fundo ele odiava os ninivitas. Mas ele foi, pregou, e ele durante 3 dias de caminhada dizia: dentro de 40 dias Deus irá destruir essa cidade. Nós vemos então em Jonas, no capítulo 3, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, e chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive: sejam cobertos de pano de saco tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O decreto do rei de Nínive naquele tempo era que as vestes de vocês, que os sinais externos, que o se jogar nas cinzas, ou se cobrir de cinzas, o vestir pano de saco, seja a demonstração que no coração de vocês há de fato arrependimento, há de fato genuíno desejo de dizer que vocês se lamentam pelo pecado de vocês. Isso é justamente aquilo que nós também devemos fazer em momentos de contrição. Às vezes nós vemos pessoas que se apresentam diante de Deus e às vezes choram, esperneiam, pulam, demonstram algum tipo de emoção externa, mas internamente não há de fato uma mudança, porque ao momento seguinte de sair daquele momento de adoração ou daquele suposto momento de encontro com Deus, aquilo que eles se lamentaram já não faz mais nenhuma diferença na vida pública deles. Por isso, o lamento que Mordecai tem publicamente é algo que precisa estar alinhado àquilo que acontece de fato no coração. Nós vemos aqui também no texto que toda a cidade, se une com a Mordecai, ou os judeus que haviam na cidade de Suzã se unem a Mordecai e clamam a Deus da mesma forma que Mordecai estava fazendo. E ele faz isso, aqui nos diz o texto, no versículo 2, que ele vai e clama com grande e amargo clamor pela cidade, andando pela cidade. Mas é interessante nós notarmos aqui, meus irmãos, que aí no versículo de número 2, diz que ele fez isso pela cidade e chegou até a porta do rei. Por que ele chegou até a porta do rei e não entrou? Porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E ele faz um grande clamor, mas simplesmente até a porta do rei, porque havia uma lei que dizia
que o rei não poderia receber ninguém na sua presença vestido daquela forma, se humilhando, alguém triste, alguém que estivesse lamentando por alguma coisa, era proibido, porque talvez o pensamento você deve trazer simplesmente boas notícias ao rei, você deve alegrar o coração do rei. Lembram quando Assuero manda chamar a rainha Vasti e o seu coração está indignado porque Vasti não faz a sua vontade? O lamento, o choro, o trazer contrariedade ao rei iria então contra a vontade do rei. Talvez alguém que se arrisca dessa forma no Antigo Testamento, diante da presença do filho de Assuero, é Neemias. É que ele lá lamentando pela situação do povo que havia retornado do exílio para Jerusalém, e então Neemias ouve a notícia de que as coisas em Jerusalém não andavam bem, porque o templo do Senhor estava abandonado, os muros não haviam sido reconstruídos, a cidade estava um caos, e ele está triste por causa disso. Então lá em Neemias diz, o rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. E então Neemias diz, ou pelo menos pensa, então temi sobremaneira, porque ninguém poderia estar diante da presença do rei com um coração triste. Esse lamento, então, que é colocado aqui, certamente Mordecai faz isso, não porque ele espera se lamentar diante da presença do rei, se humilhar na presença do rei. Ele está fazendo isso juntamente com os outros judeus, porque eles estão se lamentando diante da presença de Deus. Eles buscam ao Deus de seus pais. Eles buscam aquele que de fato está ouvindo o clamor do seu povo. Por isso nós então temos a certeza de que o lamento do povo de Deus, ele não está longe dos ouvidos de Deus. Assuero quer o lamento longe, mas o nosso Deus, o nosso rei, é aquele que, como nós lemos aqui no Salmo 116, é aquele que ouve o nosso clamor. Nós lemos, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Mas o salmista tem uma certeza: diante de toda essa tribulação e tristeza, o Senhor é aquele que ouve o meu lamento. Ele inclina os seus ouvidos para ouvir. Por isso, quando nós clamamos, quando nós nos lamentamos, primeiramente o nosso lamento e o nosso clamor, ele tem que ser dirigido a Deus, porque Ele escuta. Ele também vê o nosso coração e sabe e entende de fato aquilo que acontece conosco. E Ele sabe e conhece também, de fato, se há lamento no nosso coração pela nossa miséria, pela nossa situação, pela nossa condição. Ele ouve o nosso clamor. Por isso, os judeus, Mordecai, se lamentam em todos os lugares por causa da miséria que eles foram levados neste momento. Mas nós vemos aqui, em segundo lugar, que diante de tudo aquilo que estava acontecendo, Esther é aquela que está distante da realidade do povo de Deus. Parece que até aqui Mordecai se lamenta e chora, e ele então teme pela sua própria vida, mas por outro lado, então, quando é colocado Esther está um pouco aquém daquilo que deveria ser de fato a demonstração de alguém que se importa ou de alguém que deveria clamar ao Senhor. Nós vemos aqui Esther desconhecendo o motivo desse lamento, no versículo de número 4, e por isso ela manda alguém ir a um encontro de Mordecai para que ela então mande vestimentas para Mordecai. Como ele estava ali vestido de pano de saco, de cinza, e não poderia entrar dentro do pátio do Palácio Real, ela então manda roupas para Mordecai. Talvez aqui a ideia seja de que ela estava preparando Mordecai para que ele trocasse sua roupa, colocasse então roupas adequadas e entrasse lá no palácio, para que lá dentro do palácio ela viesse então conversar com
Mordecai. Então, Mordecai rejeita aquelas roupas e ela em seguida manda outras pessoas para conversarem com Mordecai. E aí, nessa conversa, Mordecai recebe ataque que é um servo de Esté, que foi dado para o serviço de Esté, e ele então ouve da parte de Mordecai aquilo que estava acontecendo. E ele diz: Amã, inimigo dos judeus, fez uma proposta ao rei, que o rei receberia 10.000 ciclos de prata para que então os judeus fossem aniquilados. E então Mordecai faz conhecer a Esté toda essa história. Mas além disso, Mordecai também diz a Esté o que ela deveria fazer. Aí no versículo 8, então ela diz que Esté deveria suplicar a misericórdia do rei. Então ele diz: esse é o meio pelo qual nós então seremos salvos por Deus. Mas interessante, meus irmãos, a resposta que Esté dá a Mordecai. Ela já está distante do seu primo e ela então, respondendo a ele, mostra mais ainda esse distanciamento. Nós vemos ela dizer: ninguém pode entrar na presença do rei sem ser chamado. De fato, essa é uma lei muito antiga do povo sírio, do povo persa, melhor dizendo, do povo persa. É uma lei que dizia: o rei somente receberá na sua presença aqueles que forem convidados para isso. Interessante então que Esté diz: ninguém pode entrar, aquele que entrar sem ser chamado será morto. E ela diz aqui que ninguém faria isso, desejando então tentar a sorte para talvez então o rei estender o cetro e livrar essa pessoa da morte. E ela então explica a situação dela. Então faz já 30 dias em que eu não sou chamada à presença do rei. Não deve lembrar que Esté, ela é simplesmente uma rainha decorativa, não é como os casamentos que nós temos na nossa sociedade, monogâmicos. Assuero, ele era um polígamo, tinha centenas de mulheres. Então, durante 30 dias, ele não tinha dado atenção a Esté, ou não requeria a atenção de Esté. Ele então certamente estava sendo distraído pelas suas outras centenas de mulheres, e então essa rainha, que era simplesmente decorativa pela sua beleza, para externar aos povos que o rei tinha a mulher mais bela de todas. Então ela diz: eu não tenho certeza, que de fato esse rei irá atender. Talvez a gente pergunte: mas por que ela não marcou uma audiência? Já que há um prazo aqui, por que ela então não pede para que se marque uma audiência para que ela venha interceder pelo povo? Certamente porque ela pensa em Amã, que teria influência ali na corte do rei. Irmãos, lembram que ele é o mais importante de todos os príncipes que estavam na corte persa. Alguns comentaristas dizem que, na verdade, ele era como uma espécie de primeiro-ministro. Então, tudo aquilo que iria para o rei, na verdade, passava antes por Amã. Então, se Amã soubesse que alguém pleitearia a causa dos judeus, ele daria um jeito para que isso não chegasse à presença do rei. Ou talvez, porque Esté não poderia esperar mais tempo. Será que o rei, de repente, já fazia um mês que não chamava Esté, não chamava ela à presença dele? Talvez pudesse demorar mais 2, 4, 6 meses, e aí talvez fosse tarde demais para livrar esse povo judeu. Ela então diz: eu não vou entrar na presença do rei. A única alternativa, então, era ela ser arriscada e ser condenada à morte. Interessante, meus irmãos, nós percebemos aqui que essa recusa de Esté seria, de fato, um medo de morrer. Porque, como nós vemos aqui mais adiante no versículo 13, ela está recebendo a resposta de Mordecai. E pela resposta de Mordecai, o que Esté está dizendo, no mínimo, é que ela tem receio, cogitou não atender aquilo que Mordecai estava dizendo, de interceder pelo povo judeu para que aquele povo então fosse libertado. Então ela está ali dizendo:
aquilo que Mordecai está pedindo é difícil demais para mim. Porque se entrar na presença do rei, certamente eu então morrerei. Lembra que esse rei pode fazer o que ele quer. Ele tirou a Vasti do reinado. Ele poderia também aplicar a lei à vida de Esté e então dizer: Esté será morta, será executada porque ela desobedeceu a lei persa. Então ela tem medo de perder a sua própria vida para obedecer e fazer aquilo que o seu primo Mordecai tinha pedido. Meus irmãos, aqui a situação de Esté é justamente o temor que ela tem de perder a vida, de colocar a sua vida em risco para entrar na presença do rei, para clamar ao rei, para clamar àquele então que poderia salvar a vida do seu povo. Nós vemos que, de fato, nós como povo de Deus, como judeus que estavam ali, como judeus que estavam clamando a Deus, eles então tinham a certeza: Deus nos atende, Deus ouve o nosso clamor, Ele não está distante de nós e nós não precisamos ter medo de entrarmos na presença de Deus. É justamente isso que nos diz o autor aos Hebreus, lá no capítulo 4, versículo 15, como aquele que diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele, Jesus, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que o autor dos Hebreus está dizendo: o povo de Deus tem segurança de entrar na presença do rei, de entrar no trono, de estar diante do trono da graça e saber que então, confiadamente, com intrepidez, como está lá no capítulo 10 de Hebreus, eles podem entrar no Santo dos Santos. Nós não mais pereceremos. Nós não estamos então distantes da realidade, nós não estamos distantes daquele que pode resolver as coisas, porque em Cristo Jesus nós temos a certeza e a segurança que nós somos aceitos por Deus. O que Cristo faz por nós, o que Deus então fez em Cristo Jesus, é totalmente o oposto daquilo que Assuero poderia fazer, de tirar a vida daqueles que temiam então entrar diante da presença dele. Nós somos aceitos por Cristo Jesus. Isso precisa estar sempre claro, meus irmãos, na nossa mente, porque em momentos de fraqueza, de tribulações, de angústias, o povo de Deus é convidado a se aproximar diante de Deus com segurança. O povo de Deus é incentivado: entre na presença do Senhor. Ele vai ouvir, ele vai atender, ele vai então prestar o seu ouvido, ele inclinará o seu ouvido e amorosamente então ele receberá os seus. Ele não nos rejeitará. Talvez o grande problema que nós temos é que nós então pensamos que, de fato, nós seremos rejeitados por Deus. Porque às vezes nós nos julgamos merecedores ou não da atenção de Deus por causa dos nossos próprios atos, por causa dos nossos próprios, das nossas próprias virtudes. E então o Senhor, eu vou ser aceito porque eu sou muito bom. Eu vou ser aceito porque eu sou um bom crente, por isso Deus então me receberá na sua presença. Mas nós então nos esquecemos de Cristo Jesus. O nosso problema é que nós queremos entrar e achamos que merecemos entrar pelo nosso próprio nome. Então nós colocamos o nome de Cristo Jesus de lado, dizendo: é no nome de Cristo Jesus, é pelo nome dele. Então, ao esquecer do Evangelho, do que Cristo fez, nós então deixamos que dificuldades, provações da vida, muitas vezes façam com que crentes sofram e não sejam de fato provados e aprovados, porque eles estão confiando em si mesmos. É o que Esté está fazendo aqui, confiando em si, no que ela pode fazer. Mas nós vemos então, logo em seguida, como a mente de Esté é transformada através do ensino e da correção de Mordecai. Então Esté, ela é convencida por Mordecai
a interceder diante do rei. Nós vemos aqui Mordecai usando 3 argumentos, no versículo 12, para convencer a Ester. O primeiro argumento que ele usa aí, no versículo de número 13, diz: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus. A nacionalidade de Ester não poderia ser mudada. Ela seria judia sempre, descendente dos filhos de Abraão, sempre. Isso não poderia mudar. Ao momento, então, do decreto ser lançado, ele não poderia mais ser revogado. Então, se nada acontecesse, Ester, que também era judia, ela pereceria também. Então, Mordecai está dizendo, não pense que por você ser rainha, o decreto também não se aplicará a você. Lembre-se que o decreto do rei Assuero ou dos reis persas, eles não poderiam ser alterados. O segundo argumento que Mordecai usa para convencer a Ester é a sua confiança naquilo que Deus pode fazer. O versículo 14 diz aqui: porque se de todo te calares, agora de outra parte, se levantará para os judeus socorro e livramento. Ester ouve da parte de Mordecai que Deus, em sua soberania, em sua graça e sua misericórdia, cumpriria a aliança que ele havia feito com o seu povo. Se Ester não fosse usada por Deus para livrar o povo, intercedendo diante do rei, Deus, de alguma forma, ele iria fazer com que o livramento viesse de outro lugar. Porque ele crê que Deus é aquele que controla todas as coisas, que Deus não falhará a sua aliança e que Deus não desonrará, ele se manterá fiel. Se ele disse que guardaria esse povo, ele de fato assim faria. Lembram como quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, e então Deus disse: eu vou libertar vocês depois de 70 anos, eu vou trazer vocês de volta. E ele usa então um homem chamado Ciro, o primeiro grande rei persa. Esse rei, lá no capítulo 45 de Isaías, Deus diz sobre a Ciro: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Mordecai está dizendo, Deus vai fazer de alguma forma com que Deus mostre e revele como ele resgatará o seu povo. Aqui, até esse presente momento, Mordecai não sabe como isso vai acontecer. O que é que Deus vai fazer? Como Deus livrará o povo? Mas ele tem certeza. Deus livrará. De alguma forma, Deus guardará o seu povo e Deus livrará o seu povo. O terceiro argumento que Mordecai usa aqui, no versículo 14, ele diz que, no final do versículo 14, e quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Mordecai diz, será que você não foi colocada nessa posição com um propósito da parte de Deus? Talvez aqui passa na mente de Ester, nesse momento, de alguém improvável como ela ser colocado como rainha. Somente poderia ser atribuído a graça de Deus, em Deus então tomar aquela órfã e levar então a ser rainha da Pérsia. Então Mordecai está dizendo, será que não é esse o propósito de Deus? Será que não é justamente isso, aquilo que Deus está fazendo? De colocar você nessa posição, para que então através dessa posição você possa então livrar o seu povo. E assim Deus então de fato fez isso. Colocou a Ester nesse lugar para que então os propósitos de Deus se cumprissem através dela. O que nós vemos então Ester fazendo aqui é agora dizendo e reconhecendo, de fato, é Deus que faz todas as coisas. Deus ele pode levantar, salvar judeus em qualquer posição. Deus é aquele que levantará o socorro de qualquer lugar. Ele levantará esse socorro, livrará o seu povo de alguma forma. E ele faz com que os seus propósitos, através da vida dos seus servos, seja cumprido. Então nós vemos ela, de fato se convenceu. Por isso,
ela pede que o povo judeu que está na cidade de Suzã clame a Deus por 3 dias, jejuando de dia e de noite. Ela jejuará, as suas servas jejuarão, porque de fato elas estão declarando que elas dependem não de Assuero, mas elas estão dependendo de Deus. Deus é aquele que faz todas as coisas. Então, que Deus cumpra e faça aquilo que de fato é o seu propósito. Então, Esther conclama os judeus, depois de 3 dias, ela se apresentaria diante do rei. E é interessante, meus irmãos, aqui, Esther de tal forma está convencida, que aí no versículo de número 16, diz no finalzinho, se ela se apresentará diante do rei, ainda que seja contra a lei, e se tiver que perecer, ela então perecerá. Ela diz, se perecer, pereci. Porque ela de fato agora confia em Deus e entende que Deus é aquele que executa os seus propósitos. Ela diz isso porque agora ela está confiando na soberania e na sabedoria de Deus. E Deus, em sua sabedoria, levou Esther a ser rainha da Pérsia, e ele quiser então tirar a vida da rainha, porque ela quis fazer a vontade do Senhor, que assim seja. Nós vemos, meus irmãos, aqui Esther se colocando então numa posição que agora ela diz, eu estou disposta a tudo para fazer a vontade do Senhor. Até onde você está disposto a ir para realizar o propósito de Deus. Um famoso comentarista bíblico, já muito antigo, Matthew Henry, ele diz o seguinte, o que busca salvar a sua vida por expedientes pecaminosos e não consegue em seu coração confiar em Deus durante as tribulações, perderá a sua vida no caminho do pecado. Aqueles que dizem, eu não vou agir em obediência ao Senhor, porque se eu fizer aquilo que Deus quer que eu faça, eu vou ser prejudicado. E, na verdade, esse caminho de proteger a sua vida é o caminho do pecado. É aquele, então, que diz que prefere o conforto do pecado, a proteção do pecado, aquilo que lhe traz uma momentânea sensação de segurança. Ele diz, eu prefiro essas coisas, e não fazer a vontade do Senhor. Aqueles que são chamados por Deus em Cristo Jesus, eles são chamados então a fazer a vontade do Senhor, se humilharem de tal forma diante da presença do Senhor, que eles negam a si mesmos, negam a sua própria vida. Foi isso que Jesus disse. Nós vemos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, Jesus dizer aos discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, e tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. O que Jesus diz aos discípulos é, negue-se a si mesmo, para que você encontre de fato a sua vida em Cristo Jesus. Para que você de fato encontre o propósito da sua existência negando a si mesmo, deixando os seus pecados, deixando aquilo que você considera essencial, mas longe do Senhor. E de fato, aqueles que fazem isso, cumprem o propósito do Senhor. Deus colocou você aonde você está, para que você faça a vontade do Senhor. Deus colocou você na sua família, no seu trabalho, entre os seus amigos, entre os seus conhecidos, colocou a influência que você tem hoje, para que você faça o propósito de Deus. Não para que você proteja e guarde a sua vida, para que você faça com que o seu nome seja conhecido, mas para que você se renda de tal maneira que mesmo em tribulações, mesmo quando sua fé for provada, Deus então coloque você numa situação de tal provação, de tal humilhação, que você se nega a si mesmo para fazer a vontade do Senhor. E Ele vai levar você para onde Ele quiser. Ele vai usar a sua vida da forma como Ele quiser. E não se engane, que se você não for de fato obediente, se você de fato não fizer aquilo que a palavra do Senhor diz, você então prejudicará os planos eternos do Senhor. Deus levantará outra pessoa no seu lugar, mas Deus fará o seu propósito.
Deus fará aquilo que ele estabeleceu. Quem sai perdendo somos nós, que amamos então o nosso pecado e vamos então no caminho do pecado. Mas aquilo que Deus está dizendo a Esther, aquilo que Jesus nos diz para que façamos, para que neguemos a nossa vida, não é nada que o próprio Deus não tenha feito em Cristo Jesus. Ele entrega a sua vida de forma profunda, renuncia à sua glória, se humilha no mais profundo, para que ele então faça a vontade de Deus Pai, ele então se negue, e ele então resgate um povo para ele, para que esse povo se apresente então diante da presença de Deus. O que Cristo diz aos seus discípulos é justamente aquilo que ele fez. Ele se esvaziou, se humilhou para fazer a vontade de Deus. O que nós então fazemos em obediência àquilo que Cristo Jesus fez também, é seguindo os passos de Cristo Jesus. Esse texto, meus irmãos, então nos ensina que de fato o nosso Deus nos envia provações e momentos difíceis, momentos onde nós então passamos humilhações, mas então nós nos entregamos na presença do Senhor e buscamos então fazer não as coisas de acordo com os poderes dos homens, mas nos humilhamos então na presença do Senhor para que esse Deus que ouve as nossas orações, ouve os nossos clamores, ele então venha agir em nosso coração, talvez mudando a nossa mente, mudando o nosso coração, mudando então a nossa vida para que a gente então faça tudo de acordo com o seu plano eterno. Esse texto então nos ensina nesta noite sobre Cristo, aquele que se humilhou no mais profundo para fazer a vontade de Deus Pai e assim salvar o povo que ele havia feito aliança. Ao nos humilharmos, abrimos mão da nossa vida e consagramos as nossas vidas diante de Deus. Nós assim reconhecemos que apenas Deus é Senhor soberano, o único que tem o poder para nos salvar e para cumprir a sua eterna aliança com o seu povo. Vamos orar, meus irmãos. Deus, nós te agradecemos porque temos a certeza que o Senhor mesmo é o nosso guardador, aquele que tem misericórdia de nós, ouve os nossos clamores, as nossas súplicas, nos dias tristes, nos dias difíceis, aquele que nos resgatou do pecado, nos resgatou do lamaçal, nos resgatou da mais imundícia, da sujeira mais imunda e nos levou para o teu reino, para o teu palácio, para nos assentarmos à mesa com o Senhor, para nos apresentarmos diante do trono de graça do Senhor. Ó Deus, nós então reconhecemos que o Senhor é o Deus que nos salvou e por isso nós negamos a nós mesmos, a nossa própria vida, nos negamos os nossos prazeres pecaminosos, nos distanciamos daquilo que não é da vontade do Senhor e nos dispomos, ó Deus, completamente para fazer a tua vontade. Que o Senhor nos conduza dia após dia, aonde quer que estivermos, para fazermos a tua vontade. Que haja alegria em nosso coração, que haja segurança no Senhor em fazermos a vontade do Senhor. É, Senhor Deus, que nós oramos e pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.